amigos, colegas que são devia ter o El. Também é família original, contato, e hoje é muita alegria que nós, eu gosto muito também desse tema de oração, porque nós sabemos que sem oração a gente não chega a lugar algum. Temos pessoas novas, aos antigos, não antigos de idade, mas não novos na fé, não neófitos. Temos aqui o Marcinho, temos professores, então vamos chover um pouco molhado também. Mas é uma coisa que realmente precisamos despertar, ser despertados para a oração. E a primeira coisa que gostaria de estar aqui nessa introdução lembrando é a respeito da questão da oração. Nesse mês, a respeito da definição da palavra oração. Nesse mês foram falados várias vezes, foram dados vários tipos de definição, mas eu gostaria de simplificar bem esse termo oração, no sentido de conversa de pai com filho, do filho com o pai. Aprendemos desde criança que a conversa que temos com Deus fazemos às vezes silenciosamente, fazemos às vezes em pensamento, porque não tem como mentir. E Deus conversa conosco através da palavra dele, através de pessoas também, Deus coloca na nossa vida. Então não podemos de repente tratar da oração com muito protocolo, senão fica igual o pastor já fica bravo. Senhor nosso Deus, muda até a voz, Então oração não é isso. Oração é quebra de protocolos, Oração não é mais palavras difíceis, Mas oração são palavras simples, claras e que saiam do nosso coração. Aí sim o Senhor vai se agradar, porque nós vamos estar falando daquilo que nos machuca, daquilo que nos alegra, daquilo que somos gratos mesmo, daquilo que não somos gratos, Dá um presente para o seu filho e vê se de repente, se você agradou ele. Se agradou, realmente você correspondeu com aquilo que ele queria. Mas não adianta você querer que o filho te agradeça com tanto amor aquilo que de repente não foi o pedido que ele fez. Você pode até prometer depois da aula melhor. Então oração é isso, quebra os protocolos. Seja simples, seja sincero. Fale com Deus. Está doendo? Está. Fala com Deus, eu pedi, e o Senhor me deu isso aqui. Eu ouvi uma música que eu achei interessante para as mulheres solteiras. Se Deus ainda falou não, é porque está preparando bem o cidadão. Tem uma música que fala assim. Então é essa a questão. Não se agradou? Fale com Deus, não me agradei. Quando a gente fala com o pai, como a gente fala com o filho. Vamos lá. Orar, então, é ser claro, simples, direto, falar daquilo que sentimos, aí sim nós vamos agradar a Deus. É isso? Vamos ver ali. Orar, então, é quebrantar-se em humilhação. E aí nós temos, então, uma fórmula para que Deus, então, receba a nossa oração, resolva o nosso problema, a nossa solução. E aqui nós temos então, 2 Crônicas 7,14, uma fórmula para que a nossa vida seja bem sucedida, nossos pedidos, nossas necessidades supridas, porque aqui a palavra nos diz, eu coloquei aí para adiantar, mas nós vamos ler também depois na Bíblia, alguns versículos. E aqui tem essa palavra, que o Senhor, que está registrada em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que interessante, Se a gente ver, não basta só orar. Existe aí, nesses versículos, um poder verdadeiramente de oração, de Deus olhar, de Deus fazer leituras na nossa vida, de Deus providenciar aquilo que verdadeiramente necessitamos, mas também existe aí algumas condições, se converter de seus maus caminhos
buscar o perdão, né? Sair da prática do pecado, e aí sim nós vamos estar então tendo esse poder na nossa oração. Aqui, dando continuidade, nós vamos ver e por isso nós devemos então orar e vigiar. Coloquei aqui um versículo também. Nós estamos facilitando tudo, mas vocês vão ler aqui agora mesmo, direto. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, devemos orar, vigiar, devemos orar todo o tempo, né? E diz em Efésios, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E depois, 1 Tessalonicenses 5,17, que diz orai, orar, orai sem cessar. Vou trazer agora dois pensamentos aqui. O primeiro desse senhor aí, que não é tão bonito, mas é uma pessoa de atitude, de oração, é uma pessoa que batalhou, trabalhou, e a gente vê que é um dos grandes homens, né, que evangelizou e tal. E tem um pensamento aí que ele trouxe aqui. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo a orar. E ele, né, nesse livro que eu tirei essa frase, disse assim: eu prefiro ensinar 2 a orar do que 10 a pregar. Ou seja, de repente, se tem 2 orando, né? Não vamos falar a questão de valores em si, né? Mas se tem 2 orando, o agir do Senhor, né, pode ser mais forte, mais firme, porque a palavra de Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas é pelo poder da palavra, o poder da oração, o poder do Espírito Santo. E a gente vê então que o trabalho sem a unção do Espírito Santo, o agir de Deus, não tem frutos, não tem sucesso, né? Porque nós somos apenas instrumentos do Senhor. Eu gosto muito daquela passagem que fala que nós somos os ramos da videira, porque nos ramos dão frutos, não é isso? Mas o fruto vem da onde? Da videira. A seiva vem da videira e passa pelos ramos e dá o fruto. Então é visível essa necessidade que nós temos então de orar, de buscar poder contra o pecado, né? Poder no serviço, porque nós não temos frutos de nós. O galho, né? O ramo lá não tem fruto, vem da videira. Ele é o canal, é o condutor, né? Mas quem dá o fruto é a videira, que é Jesus. Tem outro pensamento aqui, desse também, rapaz, que é muito bonito aí, Andrew, né? Precisamos aprender mais sobre a oração. Saber falar a Deus é mais importante. Então a questão a gente vai ver, depois a Solene vai me ajudar, nós vamos estar vendo algumas frases aí, né? De pessoas também como esses, que trabalharam na obra do Senhor, trabalharam na causa do Senhor. A gente vai ver que é muito importante então a oração. Quem vive acomodado, eu creio que parece que precisa orar muito, porque se tiver sucesso naquele trabalho, bem, se não tiver também, amém, né? É tipo um servidor, não, servidor não, é servidor, é tipo assim, a Dilma se desse ações, né, para os funcionários, seria esse país ia mudar, né? Mas vamos ver aqui, temos aqui mais uma, isso, a eficácia da oração na obra de Deus. Olha só, eu coloquei aí essas 3 passagens, eu vou ler para vocês, quem quiser pode abrir também, mas deixando que muitos ficam às vezes, né, pessoas que estão começando na fé agora, pode até imaginar, mas vem cá, Jesus não é Deus, vocês sempre não pregam que Jesus é Deus, mas ele também orava? Ele também orava. Jesus, mesmo sendo Deus, ele teve o seu ministério pautado pela oração. Olha só, a gente vai ver aí nesses versículos que ele iniciou o seu ministério em oração. Depois ele desenvolveu, ele continuou o ministério dele também pautado na oração. E depois a conclusão, tá? A gente vai ver depois ele ali no Getsemane, também ali em oração, né? Porque ele tinha que prosseguir. E depois nós vamos ver até de intercessão no final na cruz.
Mas por enquanto não estamos falando de intercessão nesse sentido, estamos falando de oração. E olha só, vamos ver então, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Alguém levanta e lê bem alto. O exemplo deixado por Jesus, ele inicia então o ministério dele com oração. Essa passagem é a passagem do batismo. Então eu pedi a participação de alguém. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então vê aí, né? O batismo de Jesus, e ele inicia aqui então orando. Também foi Jesus batizado, e estando ele a orar, e aí a gente vê a Trindade presente nesse início do ministério, né? Jesus orando, sendo batizado, ali sendo então confirmado, né? Ali, o chamado dele, né? O envio dele, e aí inicia então o ministério com oração. Depois do desenvolvimento, quem pode ler para a gente, Marcos? E depois nós vamos ver também a conclusão, né? Aquele momento, aquele momento difícil, onde ele vai e se prostra, né? Pedindo diante do Pai, falando a respeito dessa dureza, né? Que seria receber no corpo dele, né, todo o pecado da humanidade. Vamos ler então Marcos 1, 34 e 39. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças, expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou orando. Senão os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, disseram: Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Olha só, né? Na caminhada dele, ele vai para um lugar deserto, ele vai ali e ele começa a orar. E depois, é claro, né, que eu vou saber da missão, sai daqui fortificado e parte para o trabalho que tinha desenvolvido. E a conclusão, né, lá no Getsemane, quem pode ler para a gente? Então Jesus foi levado, levando consigo Pedro, chutou os filhos do Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma aflição, e disse a eles: A tristeza que eu senti é tão grande que é capaz de matar. Ele foi um pai adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu pai, se é possível, afaste os meus cálices em sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas que eu quero. Isso, então nós temos aí, né, a própria pessoa de Jesus. Sabemos que Jesus é 100% homem, 100% Deus, e aí nessa dependência do Pai. Lembramos quando ele foi ao deserto também, levado pelo Espírito, a gente vê ali ele sendo tentado, ele usando a palavra, está escrito contra o inimigo, a gente vê a dependência também que Jesus coloca, e deixa claro, a gente vê muito esse lado aqui, exemplo. A gente sabe, né, ensinar para uma pessoa não adianta só falar, você tem que fazer. E Jesus, há um relato que fala que ele diz que ele falava como quem tem autoridade justamente por isso, porque quando ele falava, ele já tinha vivido o que ele falava, né? Então ele falava, mas ele vivia. Então há vários tipos de oração, né? A gente vai ver aí que eu coloquei ainda níveis, para a gente ver um pouquinho rapidamente a questão de divisão, né? Ou seja, temos aí deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Deus como centro das nossas orações, aí nós temos orações de ação de graças, de louvor, de adoração, temos nós mesmos como centro das nossas orações, e nós temos petição, entrega, confissão, essas são algumas, né? Mas temos uma outra aqui que é
onde os outros são o centro das nossas orações, né? Ou seja, intercessão. É claro que até esse momento, agora, parece que nós temos trabalhado muito a respeito desses tipos e outros também de oração, né? Temos ali ações de graça, temos louvor, adoração, temos, né, nesse momento, nesse nível, né, agradecido a Deus, né, adorado Ele pelo que Ele é, reconhecido. Temos também, muitas vezes, agradecido aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele vai fazer, né? Temos ali também no segundo ponto a questão da entrega, a oração de arrependimento, de confissão. E temos nesse terceiro ponto aí, é o que nós hoje vamos falar um pouquinho mais, a respeito da intercessão. Nós sendo intercessores, é o papel que o sacerdote fazia no Velho Testamento. E o que Paulo chama de embaixadores, reconciliadores. Vou passar mais um pouquinho. Isso. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, deixa eu botar aqui, em cima desse pensamento, né? Chamado a oração, mas chamado a nossa chamada à prática da intercessão, tá? Chamada à prática da intercessão. Então, nós não estamos seguros que a intercessão seja um dom que recebemos quando nós nascemos, né? Também não estamos seguros que todas as pessoas que oram, seja, né, aqui na igreja, seja em casa, são pessoas intercessoras. Nós vimos aí que a diferença que há entre as orações, os níveis da oração. Então, ou seja, a pessoa não nasce sabendo, né, fazer oração de intercessão. Muitas vezes de agradecimento, pensando que Deus é tudo, mas de intercessão não. Também as pessoas, muitas vezes muitas vezes oramos, mas esquecemos de interceder pelos outros. Então a intercessão é uma descoberta da vida cristã que pode ser feita, eu gostaria que a gente estivesse atento a isso, por toda e qualquer pessoa. Às vezes em nosso meio a gente começa às vezes a querer, assim, não sei se tem pessoas, a gente não pode falar às vezes ser radical, mas tem pessoas que não querem de repente assumir esse compromisso, né? Não é que ela não saiba, mas não quer assumir o compromisso de estar colocando o outro às vezes em primeiro lugar. Então essa questão da intercessão, nós temos esses dois momentos. Muitas vezes a gente não sabe mesmo que não tem sido um intercessor, mas muitas vezes a gente sabe, mas muitas vezes a gente tem deixado, né, a intercessão por último. E a gente tem orado por tantas coisas, tem pedido por tantas coisas, nós temos tido tantas necessidades, e a intercessão então tem ficado em último lugar. Mas vamos ver que a iniciativa da intercessão, uma das coisas que a gente tem que ver e colocar em mente, é que ela vem de Deus, não é isso? Olha lá em Ezequiel, o que fala? Olha, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. E aí aqui a gente vê então a questão que a iniciativa de Deus na questão da intercessão, né? É Deus quem procura pessoas para estar de repente o quê? Fazendo delas pessoas que estejam reconhecendo, né, o senhorio dele. Então olha só que interessante, muitas vezes nós temos sido advogados, não é isso? Mas advogado de quem? Advogado de Deus. Pega seu vizinho, pega seu amigo na faculdade, pega seu colega de serviço, ele que fale para mim que não existe Deus, que ele vai ver que a borracha vai comer, não é isso? Então nós fazemos uma defesa de Deus. Eu lembro uma vez uma mensagem que um certo pastor trouxe aqui, que ele falava a respeito dessa questão, dessa defesa que nós fazemos de Deus. E ele deixou bem claro, falando, olha, quem precisa de advogado é o homem, é o ser humano, são os povos, são as nações, né? E muitas vezes nós fazemos ao contrário, não é isso? Muitas vezes nós não deixamos de ser intercessores pelo povo, né? Temos advogado de forma errada, temos sido advogados de acusação e não de defesa. Então a procura em Ezequiel
é de intercessores, né? Ou seja, embaixadores, reconciliadores da criatura com o Criador. Agora eu pergunto, você, né, nós, temos sido intercessores? Temos sido advogados, né, da nossa nação, do Congresso, né, dos políticos aí? Temos sido advogados ou temos orado naquela oração? Eliseu, é isso? Que orou pedindo fogo, é isso? Manda fogo? Então, como é essa questão? A palavra de Deus deixa bem claro. Ele chama, né, para entrarmos na brecha, nós que já sabemos, né, quem é o Criador, sustentador de todas as coisas, para entrar na brecha em favor desse povo e dessa nação. Então a questão da intercessão é uma coisa muito séria, né? Mas parece que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. A intercessão é uma experiência, eu marquei aqui, tridimensional, ou seja, uma experiência que envolve Deus, nós os intercessores, né? E envolve também o alvo, né, da missão, que são os povos, que é o perdido, que é aquele que ainda não aceitou Jesus. Então, existe essa tridimensão, né? Então, essa iniciativa divina revela-nos que Deus procura pessoas que têm, então, essa sensibilidade, ou seja, né, na caminhada, onde for, de ver se a pessoa ainda aceitou ou não aceitou Jesus Cristo, e a partir dali ser um intercessor. O intercessor levando a Deus aquela vida, sendo advogado de defesa daquela vida. Aí é o meu vizinho lá que todo dia briga com a esposa, que bebe, que faz aquela coisa toda. Então, em vez de eu chamar a polícia, o que eu faço? Começo a orar a Deus, ser intercessor. Senhor, perdoa quem não sabe. Senhor, abençoa, abre essa porta, que eu consiga um espaço ali, que eu seja um instrumento do Senhor, que eu vá, né, que eu consiga portas abertas para falar a respeito do Senhor, que é o Criador. Então, olha só, o intercessor é isso. Então, nós cremos que todo crente pode ser, e temos que quebrar, né, esse paradigma, que seja, ou então não sei se é certo falar tabu e tal, esquecer um pouquinho a respeito da questão do clero, né? É pastor, é presbítero, é diácono, não, todos. Graças a Deus que a Bel está nesse pensamento, né? As células, né? Todos ali os líderes, os discípulos, né? Todo discípulo é um crente, não é isso? Não é nem todo crente é um discípulo. Então, se você é crente e não é discípulo, entendeu? Então tem que procurar ser o quê? Discípulo, trabalhar nessa questão. Deixar, às vezes, até de repente, mas tem meu líder que não faz. Se o líder não fizer, você faz. Não vou falar o pastor, porque só tem um pastor na igreja. Se tivesse uns 4, eu falava. Porque o pastor não faz. No sentido assim, dentro a equipe pastoral aí. Estamos dentro dela, né? Mas agora, se o outro não faz, eu não faço? Não. Então hoje nós estamos aqui batendo nessa tecla, né, da intercessão. A oração de intercessão. Ver que ela é muito importante. Então, para isso é importante que tenhamos esse conhecimento de que há condições favoráveis. Tem pessoas que não têm estudo, tem pessoas que moram de repente em lugares que é difícil o estudo, zona rural, mas quando estão chamadas, né, para falar, para dar um testemunho de vida, coloca muitas pessoas que têm estudo, de repente teólogos, coloca aquele ditado popular, né, no bolso, né? Por quê? Porque são pessoas que têm o quê? Experiência. E aí que está a sabedoria, né? Eu trabalho num lugar que eu estou debatendo com as pessoas lá que tem muito conhecimento. E eu tenho sempre falado, vamos colocar isso aí em prática para virar a vida. Uma vida sábia, né? Então agora nós vamos contar com a ajuda da Solene, e nós vamos ver aqui alguns pensamentos sobre essa prática da intercessão, né? E só lembrando, colocamos ali algumas fotos também, para a gente ver a carinha da pessoa, mas lembrando que essas pessoas que põem a mão no arado, essas pessoas que estão conscientes que tem que ser intercessoras, que tem que salvar o mundo, né? Às vezes, né, quer dizer, sacrifica até a família, porque não, minha família já está salva. Então nós vamos ver pensamentos de pessoas nesse nível, tá? Pessoas que não é pessoas que de repente escrevem missões e fica só lá no gabinete, não. Pessoas que têm desenvolvido um trabalho
e ele tem então, traz para nós essa responsabilidade que, precisamos de intercessores, precisamos de orar. Todo intercessor vai chegar nessa conclusão que precisa orar, né? Porque quando você começa a interceder, quando você começa a visitar, quando você começa a bater na porta da pessoa ali que ainda não recebeu a Cristo, aí você vai ver que existe um peso muito grande, né? Uma luta muito grande, porque você está batendo na porta de alguém que é servo do outro lado lá, do adversário. Quando você está falando de Jesus para você está tirando alguém que está servindo ele, não é isso? Então a gente tem que ver essa questão. E vamos ver então pessoas que cresceram tanto nessa questão, falando a respeito da intercessão. Pessoas que se deram a vida para pregar o Evangelho, falando a respeito da intercessão. Algumas, né? Algumas podem ser conhecidas, outras não, mas vamos ver o testemunho deles sobre a prática da intercessão. Não está mais esses nomes difíceis. O teólogo pastor luterano Dietrich diz: a oração intercessória é o banho purificador no qual o indivíduo e a comunidade devem entrar todos os dias. Outro pensamento do então também pastor Richard Foster diz que somos responsáveis diante de Deus por orar em favor daqueles que Deus traz para dentro do nosso círculo próximo. Outro também, acho que é bom, não sei falar, que é o fundador e líder também de Cristo para todas as nações, diz que os crentes são chamados para um trabalho especial, não apenas para pedirem coisas para si mesmos, mas para ficarem diante de Deus pelos outros. O Yanchu, também um ministro evangélico organo, diz que pela intercessão o crente passa a exercer a função de sacerdote. Wesley diz que ensina-me como disciplinar minha vida, a fim de que arranje tempo para interceder. Ensine-me a ficar atento para discernir as tarefas de oração que tiver para mim. Permita-me que meu coração compartilhe parte de seus desejos e lágrimas enquanto interceder. A Bíblia de Genebra, que é a segunda mais popular, diz que na intercessão apresentamos a Deus as necessidades e preocupações dos outros. Ao fazermos isso, exercitamos a dádiva do amor de Deus por eles. Por fim, a gente pode pegar um exemplo de George Miller, que ele escreve no seu diário: em novembro de 1844, comecei a orar pela conversão de 5 pessoas. Orava todos os dias sem cessar, com saúde ou doente, em terra ou mar, e em meio a quaisquer pressões que estivesse enfrentando. Demorou 18 meses até que o primeiro dos 5 se convertesse. Agradeci a Deus e continuei orando pelos outros. 5 anos depois, o segundo se converteu. Agradeci a Deus pelo segundo e continuei orando pelos outros 3. Continuava a orar por eles dia após dia, e 6 anos depois, o terceiro se converteu. Agradeci a Deus pelo terceiro e continuei orando pelos outros 2. Esses 2 não se converteram. 36 anos mais tarde, os outros 2 ainda não tinham se convertido. Espero em Deus, continuam a orar e buscar uma resposta, dizendo: não se converteram ainda, mas se converterão. Em 1897, o último se converteu, 52 anos depois que começou a orar após a morte de Miller. Interessante, né? O cidadão, porque fala que ele teve um trabalho muito numa área onde havia carência. Esqueci a questão dos números, dos dados, parece que 120 mil pessoas não estão trabalhando.
o próprio governo foi contra, porque achava que ele estava exaltando a questão, porque nós sabemos, a própria Bíblia diz que terá pobres, né? E parece que o governo não estava gostando, porque ele elevava a situação dos pobres, né? Agora nós vamos ver aqui algo mais. Vamos ver aqui algo mais caseiro, né? Sentido? A respeito de Estevão, né? Temos aqui agora, então, a prática da intercessão. Olha só. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Olha só, o próprio Estevão, todos sabem, o diácono, um homem de Deus, tem uma referência ainda abaixo, mas imagina você sendo apedrejado e você ainda desempenhar aquele papel de intercessor, né? Não amaldiçoando aqueles que estavam o apedrejando, mas pedindo que Deus o perdoasse, ou seja, né? Eu os perdoo, que o Senhor então os perdoe. Temos também aqui, claro, não poderia deixar fora a questão então de Jesus, não é isso? Lucas 23, 33 a 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, né? Ou seja, contudo, Jesus intercedia por aqueles que estavam matando: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Temos uma oração também de Jesus intercessora, essa todos sabem, né? Que é a oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só que coisa legal, né? Pessoas que ainda não nasceram, já tiveram a intercessão de Jesus por eles. Pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho, Jesus já tinha orado por aqueles que, um exemplo, ainda não aceitaram e vão aceitar, pedindo que o Pai estivesse o santificando, pedindo que o Pai estivesse trazendo a unidade, que a gente vê na igreja de Atos, né? Que a igreja crescia devido à unidade. Então, é muito bom a gente ver que o Senhor Jesus, ele teve essa prática de intercessão. Vamos ver mais uma coisa. Temos também aqui o poder da intercessão, 1 João, um versículo que nos chama a atenção, e dizer: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora olha só, o que nós vamos ver, a gente está olhando, que há condições favoráveis à prática dessa oração. Ou seja, nós não estamos sozinhos, né? E agora sim eu gostaria que vocês abrissem, para a gente encerrar, Romanos, capítulo 8, 26 a 29, e nós vamos simplesmente ver 3 pontos aí. Ou seja, que temos um intercessor, né? Diante do trono de Deus, intercedendo por cada um de nós nessa nossa missão de igreja, que temos uma indispensável ajuda, né, do Espírito Santo,
e que temos também um Criador que nos amou e nos sustentou, né? Um Criador que nos amou e que nos sustentou. Vou pedir alguém para ler para a gente, Romanos capítulo 8, versículos 26 ao 39. Nós vamos, só destacando, lembrando aí, que nós vamos ver Deus enviando, né? Vamos ver o Espírito Santo intercedendo por nós, vamos ver Jesus também intercedendo à direita de Deus Pai. E que isso venha nos ajudar, né, a ver que nós não estamos por acaso ou estamos sozinhos nessa caminhada. Alguém pode ler? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Olha só como está bem claro que a iniciativa vem de Deus Pai, né, do amor dele. Depois tem aí a pessoa de Jesus intercedendo à direita, e o Espírito Santo também nos capacitando, consertando as nossas emoções. Com isso eu quero encerrar, lembrando que o que o Senhor Deus fez na época do profeta Ezequiel, eu creio que todos, né, acreditam, creem que ele está fazendo ainda hoje. Ou seja, existe ainda aquele convite, precisamos de estar intercedendo. Não adianta a gente só reclamar, né? Reclama do governo, reclama do mundo, reclama do vizinho. Não, nós temos que interceder. Então Deus procura ainda hoje, né, homens, mulheres que se coloquem diante dele em favor de outras pessoas, outros povos, outras nações. Então, acabamos de ver que as condições são favoráveis, né? Porque não é na nossa força, mas é na força do Senhor. E aí eu gostaria de desafiar a cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, né? E Ele é, não só por nós, como é em nós. Você e eu, será que nós temos sido um intercessor? Se temos sido intercessor em casa, né? Por que não às vezes na igreja? Não é isso? Em casa, muitas vezes, nós somos intercessor individual, mas na igreja nós somos o quê? Parte deste corpo. O pastor Léo acabou de falar, e todos sabem, né? Quarta-feira, 14h30, é isso, né? E quinta, às 20 horas. Então, que Deus esteja nos tocando, né? A gente está, além de ser intercessor em casa, onde a gente está sendo, ser também na igreja, né? Junto com os irmãos, em família. Encerra com a palavra de Samuel, que ele faz uma declaração e que ela esteja durante essa semana, meses e anos, tocando em nosso coração. Ele falou assim:
Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então que Deus faça dessa declaração de Daniel a nossa prática. Vamos ficar em pé, vamos orar?